Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta sexta-feira, dia 19 de julho, começando pela BTOW3, apresentou aqui no pregão de hoje uma alta de 14,06%, uma alta expressiva. A gente observa que é uma boa recuperação de um forte movimento de desvalorização, principalmente iniciado aqui, que teve uma pequena parada, um grande candle de alta e deu sequência à queda. Então, basicamente ali uma sequência de um movimento de baixa de 15 semanas que ela vai fazendo uma boa recuperação. Só que para mim é um ativo que depois dessa forte alta não geraria mais alguma perspectiva de entrar comprando, trabalhar com stop aí bem protegido, fazer uma operação de swing trade. Para mim não daria mais, ou seja, estaria de fora dessa operação, porque para mim depois desse movimento forte de subida ela vai aumentando gradativamente a chance de reversão desse movimento, ou seja, de iniciar um movimento de baixa e, consequentemente, de não ter uma perspectiva tão forte ainda para cima, por mais que tenha sido forte esse dia de alta dela. Então, até no intraday ficou mais esticado, então é um ativo que eu não entraria comprando neste primeiro momento, aguardaria alguma correção ou, dependendo da forma como ela começar a perder força aqui em cima, daria até para se trabalhar pensando aí em ponta vendedora de curto prazo, ou seja, de ficar posicionado aí na venda durante algumas semanas. Olhando agora para a GFSA3, a Gafisa apresentou também um dia bom de alta, 5,56% de alta, está trabalhando aqui numa tendência de alta de curto prazo, rompendo ali até o topo anterior em R$ 3,03, proporcionando aqui a formação também de um fundo descendente. Quando eu falo também, comentando a formação que houve de fundo descendente em cima do gráfico até da Vale 5 em outra análise que já foi produzida. Então nós temos aqui a GFSA3 com essa chance de poder até continuar esse movimento de alta, que já tem aqui uma boa variação aqui para cima, só que é um movimento de alta para entrar comprando para swing trade, para mim desfavorável. Assim, eu não entraria comprando esse rompimento com stop aqui embaixo de 6%, exemplo 6, 7% de stop, projetando ali 6, 7% aqui para cima, enfim, estabelecendo aqui uma perspectiva que no mínimo suba, que no mínimo teria que subir mais 6, 7% para valer o mínimo a pena entrar comprando essa ação. E ainda é uma compra contra a tendência de baixa de médio prazo. Por mais que esse movimento no gráfico diário possa se estender aqui para cima, não seria um ativo que eu entraria comprando agora do jeito que está, contra a tendência de médio prazo. O que pode apresentar na próxima semana é alguma alternativa interessante após esse movimento aqui que começa a ocorrer de maneira fraca depois dessa subida no G60. Ela pode apresentar alguma sinalização interessante de início de subida depois dessa primeira subida, e aí haveria a chance de tentar pegar esse próximo movimento com stop aqui mais curto e tentando pegar uma parte aí desse movimento ainda de alta dela. A CESP6, outra que também terminou o pregão bem, essa com alta de 2,16%. O candle também é muito bom. Esse 2,16% representa bastante em cima desse ativo, porque a volatilidade é menor. É algo parecido lá com o da GFSA3 que subiu 5%, só que aqui com a volatilidade é menor. O candle também mostra a representatividade dele em cima da ação. A ação conseguiu finalmente superar a região de R$19,97, já trabalha, a correção foi pequena em relação a esse movimento de subida, o que não me geraria uma compra. O próximo nível de resistência 20,70 e a região de R$20,93, R$21, o que daria um espaço aqui em torno de 2 a 3%. Só que se eu trabalho com stop nesse candle, já é um stop maior do que o espaço para as próximas resistências e de um movimento que já está em andamento. Então, como a perspectiva para mim não é tão grande para cima e o movimento já é mais extenso para cima, o que eu aguardaria de qualquer forma nessa ação para trabalhar numa compra de swing trade é uma movimentação de correção no preço ou no tempo para se buscar alguma avaliação aí de compra desse papel, tentando trabalhar em cima de uma compra aí a favor dessa tendência de alta de curto prazo. Olhando agora para LPL4, queda forte,
6,48% de queda. Depois desse movimento de subida, dentro ainda no movimento de baixa, tentou ali romper 6,69, não conseguiu, gerou um forte candle de baixa, apresentando a chance de poder testar um próximo suporte número redondo, R$6, e mais abaixo, um nível mais importante, mais próximo dos R$ 5,60. É uma ação em tendência de baixa, curto prazo, médio prazo, e que ainda esse movimento poderia se estender um pouco aí mais para baixo, mais 1 ou 2 pregões aí de desvalorização em cima desse papel. A Lojas Renner apresentou também um dia de baixa, 1,72%, trabalhando em cima de um suporte ali na faixa dos R$ 59,96, R$60. Já vem aqui com movimento de baixa, são várias semanas de movimento de queda nesse papel. Não vejo alternativa de trabalhar em venda nessa ação, apesar de ser uma tendência de baixa de curto prazo e também ali o médio prazo apontando para essa com viés aí de baixa. Mas o fato de ter uma grande quantidade de semanas em queda abre um espaço para ter uma correção desse movimento de baixa. Então é um ativo que eu estaria muito mais disposto no decorrer, a partir da próxima semana, a monitorar uma perda de força nessa queda e alguma sinalização de subida, sendo um pouco mais agressivo para uma compra de um movimento inicial ou buscar ser um pouco mais cauteloso, aguardar um movimento inicial de subida e aí depois tentar, sendo mais cauteloso, é comprar um fundo ascendente. Então, sendo mais agressivo é avaliar bem um sinal onde aumenta bastante a chance desse movimento ter acabado e podendo iniciar um movimento de subida, que seria um primeiro marco para uma reversão dessa tendência de baixa de curto prazo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Grande abraço e um excelente final de semana.